Olá, pessoal! Hoje nós estamos começando aqui uma série de vídeos, na verdade, que os alunos vão entrevistar alguns pesquisadores sobre temas diversos que a geografia pesquisa e estuda. Então, a ideia nessas entrevistas, que serão realizadas pelos próprios alunos, com as perguntas dos próprios alunos, é tentar aproximar a geografia à prática, de fato, e não ficar vinculado somente à sala de aula. E para estrear essa nossa discussão, nós temos uma convidada muito especial, que é a professora Carla, que ela é professora da Unesp de Ourinhos, e ela vai contar um pouquinho para a gente hoje sobre a sua experiência em relação à cartografia tátil, que está muito vinculada ao que os alunos fizeram nesses últimos dias agora. Então, os alunos dos sextos anos finalizaram o estudo sobre cartografia, e o trabalho final desse módulo foi um desafio, em que eles foram desafiados, nesse caso, a elaborar o seu próprio mapa tátil, de acordo com as orientações que eu recebi da professora Carla quando eu era aluna. Então, eu queria convidar a professora Carla aqui agora para contar um pouquinho para a gente sobre a sua história, como foi a geografia. Seja bem-vinda, Carla. Oi, obrigada, Angélica. Muito obrigada, adorei o convite, me sinto honrada, né? Oi para todo mundo, né, que está assistindo, que vai assistir, né? Estou feliz demais de estar aqui nesse tempo de quarentena, de pandemia, para a gente poder falar de um assunto que eu amo, né? Que é um assunto que me deixa muito, muito feliz de falar. Então, eu sou geógrafa, né? Sou geógrafa e professora de geografia, né? A geografia, ela te permite duas habilitações, que a gente chama, né, na faculdade. Então, eu sou bacharel em geografia, então geógrafa, e sou também licenciada, então professora de geografia. E na época que eu estava fazendo faculdade, Angélica, lá na graduação, eu conheci uma professora que estava começando uma pesquisa sobre cartografia tátil. E ela precisava de alunos para ajudarem ela na pesquisa. Eu me ofereci na época, eu queria muito ser professora, mas achei o tema da pesquisa dela sensacional. E aí me apaixonei de vez, fiz o meu mestrado já pensando, né, nas crianças e jovens com deficiência visual, mas trabalhei com estudo do meio, trabalho de campo, como sair com eles, né? Tem um parque estadual aqui na cidade de São Paulo, que chama Parque Estadual do Jaraguá, e ele é um parque muito importante para a cidade. Então, eu fiz trabalho de campo com crianças e jovens com deficiência visual, isso foi no mestrado. Aí, no doutorado, eu trabalhei bastante com as técnicas da cartografia tátil. Então, assim, já tem alguns anos, muitos, que eu trabalho com isso. E em 2010, eu fui trabalhar na Unesp, né, em Ourinhos. E lá que eu te conheci, que você foi minha aluna. Ó, gente, já vou contar para vocês, uma das minhas melhores alunas. Ela, né, Angélica, foi uma das minhas melhores alunas. E a gente já começou a desenvolver o trabalho lá, né, também, com colegas seus. Né, e aí a gente tem dado continuidade a esse trabalho, que é o trabalho de pensar um mapa, né, uma representação que é visual, de outra forma, para que todo mundo possa usar. Então, essa é a ideia, né? Sempre gostei de geografia, apesar de que geografia não era a minha primeira ideia, quando eu fui fazer faculdade. Qual que mas era, Carla? Era história, Angélica. Era história. Eu prestei história e geografia. Aí passei em geografia e falei assim, o ano que vem eu tento história. Que nada. Eu não precisei nem de um mês de aula, eu já falei, eu quero ficar na geografia. E realmente, a geografia, eu posso dizer, é uma área que abre a cabeça, né? Amplia os horizontes. E eu posso dizer também que, graças à geografia e à cartografia tátil, eu já conheci vários países no mundo. Então, a cartografia também pode te levar bem longe, né? E para mim, me levou muito longe, né? A mais recente, apesar de que já faz um ano, né? Mas a mais emblemática aí foi para o Japão, né? Que eu fui para o Japão ano passado, levando materiais de cartografia tátil, levando o globo. Você mostrou o globo, né, para eles, não mostrou?
Eles assistiram, eles viram o Globo que a Bárbara fez com você e assistiram também a sua entrevista. E foi através dessa entrevista e do Globo que surgiu a ideia de eles mesmos. Teve alguns alunos que pediram, professora, a gente não pode fazer um mapa assim também que dê para todo mundo de fato usar? Eu falei, vamos, por que não, né? E aí daí que surgiu a ideia das nossas aulas lá. Muito legal. 2.000 baixo. Não, muito legal, porque o ano passado a gente teve a honra, né, de poder representar o Brasil na exposição mundial de mapas e materiais cartográficos com uma cópia daquele globo. A Bárbara fez um novo e eu levei para o Japão e foi para a exposição mundial. Então, para a gente é um prazer, né? É uma delícia poder ver o trabalho que a gente fez em Ourinhos, né, lá no nosso campus, em Ourinhos, que todo mundo diz que é pequenininho, e é mesmo, mas faz bastante coisa, né? Faz muita coisa. Então, prazer, estou aqui à disposição. Muito obrigada. Pode perguntar. Ai, que ótimo, muito obrigada, Carla. E aí, foi pedido para os alunos, na verdade, como são muitos educandos, né? Então, nós escolhemos um de cada turma para representar o sexto ano A, o sexto ano B e o sexto ano C. Então, agora eu queria chamar a Laura para representar o sexto ano A com algumas das perguntas que os alunos fizeram para a professora Carla. Oi, Laura. Oi, Laura. Obrigada, Angélica. Imagina, boa tarde, professora Carla. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje eu estou representando o sexto ano A com algumas perguntinhas que eles fizeram. Legal, então, ótimo. É um prazer também, né? Prazer te conhecer. Tá. Vou deixar vocês, então, e aí a Laura faz as perguntinhas Obrigada, dela. É um prazer também. A primeira pergunta foi feita pelo Guilherme. Ele fez a seguinte pergunta: o que você acha da sua profissão e qual a sua importância? Bom, eu acho a minha profissão muito importante, porque o geógrafo é um profissional que tem uma visão, eu não consigo falar sem usar as mãozinhas, não tem muito jeito. Ele tem uma visão muito ampla, né? Por que isso? Porque na geografia a gente estuda coisas da natureza e da sociedade. E aí o que acontece? A gente faz um estudo da relação entre esses elementos, entre a natureza e entre a sociedade. Então a gente tem que saber um pouquinho de física, de química, de biologia, né, de ciências no geral, de economia, política. Então, isso nos ajuda a ter uma visão muito ampla do que acontece na realidade. Então, o geógrafo, ele é um profissional que pode ajudar um prefeito num planejamento. O geógrafo pode ajudar, ele pode trabalhar até com o juiz, né, num caso de ataque ao meio ambiente, para preservar o meio ambiente. E o geógrafo também pode ensinar, como professor, que é o meu caso. Eu me formei e fui trabalhar em escola, igual a professora Angélica. Dei aula para o sexto ano, sétimo, é que depois eu acabei trabalhando mais com o ensino médio. E depois, quando eu terminei o meu doutorado, porque tem isso, hein? Importante. Um bom profissional sempre continua estudando. E como eu continuei estudando, eu fiz o mestrado, fiz o doutorado, e hoje eu dou aula na universidade, formando novos professores. Né? Então, a geografia, ela é muito importante para a sociedade. Hoje, com essa questão da pandemia, do coronavírus, o geógrafo tem sido muito chamado para fazer uma série de análises, uma série de pesquisas. Então, assim, é um profissional que tem aí uma importância muito grande. E eu adoro, né? Adoro. Sim, muito obrigada. Agora vamos passar para a segunda pergunta. Ela foi feita pelo Felipe. E ele pergunta: o que você mais gosta na cartografia tátil? Difícil, hein? Olha só. A cartografia tátil, eu acho que o que eu mais gosto é o fato de que pensar um mapa para uma criança que não vê é pensar num mapa para todo mundo. Porque o mapa tátil, ele é um mapa muito legal.
é um mapa que você não fica só olhando, você pode tocar nele. Então, pensa, você poder fazer uma coisa, né, no caso, um mapa, que todo mundo, tendo deficiência ou não, pode usar. Então, o que eu mais gosto na cartografia tátil é essa ideia de que a gente pode fazer um mapa que vai chegar a todo mundo. Mas, dentro da cartografia tátil, a gente tem uma série de técnicas para construir mapa tátil, né? E uma delas é trabalhar com uma laminazinha de alumínio. E das técnicas todas, eu não gosto muito das que tem que usar muito computador. Uso, mas não gosto muito. A que eu gosto mais é essa técnica do alumínio, que a gente trabalha em cima de uma laminazinha, assim, desenhando numa lâmina de alumínio. É a que eu mais gosto, eu acho mais legal. Sim, muito legal. Eu também gostei bastante da ideia do mapa tátil. A professora Angélica disse isso também, que além de ajudar as pessoas com deficiência visual a poder compreender a geografia, também é muito mais bacana a gente que consegue enxergar também poder sentir e ver tudo aquilo que foi feito com material, com textura. E é super legal fazer também. Eu adorei muito fazer uma patata. Você não gostou de fazer? Não é muito legal? Sim, é muito legal. Porque você coloca a mão na massa, você faz seu próprio mapa. É por isso que é muito legal trabalhar, né? Uhum. Desculpa ter te cortado. Agora vamos para a terceira pergunta. Ela foi feita pela Ana Luísa. E ela pergunta, como que as crianças identificam as diferentes texturas, as diferentes partes do mapa tátil? Então, é assim, ó. Eu tenho um exemplo aqui de um mapa tátil para mostrar. Tudo bem? Eu te responder mostrando esse exemplo? Acho que vai ser legal. Ó, vamos ver se a luz ajuda aqui, ó. Esse aqui já é uma cópia, tá? Eu vou mostrar para você. É uma cópia feita em plástico. Ó, eu vou fazer. Tá dando para ver o relevo? Sim. Dá para ver? Um pouquinho aqui? Deixa eu vir para cá, ó. Acho que aqui vai ficar melhor. Ó, deu para ver o relevinho? Sim. Então, olha que legal. A gente faz um mapa tátil, uma matriz, como vocês fizeram. Aí a gente coloca numa máquina e tira uma cópia em plástico transparente. Depois, na impressora colorida, a gente imprime e usa as duas versões, tá? Aí, deixa eu te explicar. O que acontece? Quando eu mostrei esse mapa para você, você percebeu que assim, você, com o seu olhar, você vê primeiro o todo. Você vê tudo. E você fala, é um mapa mundi. Não é isso? Sim. Você bateu o olho e falou, é um mapa mundi. Aí depois você vai falar, nossa, tem um número 2 aqui, né? Olha só, tem um número 3 aqui. Então, o que acontece? Para a gente que enxerga, a gente sempre vê primeiro o todo, depois as partezinhas do mapa. Tudo bem até aí? Tranquilo, né? O que acontece com uma pessoa que é cega? Eu não estou falando da pessoa que tem baixa visão, que também é uma pessoa com deficiência visual, mas às vezes ela enxerga um pouquinho, então ela consegue ver uma cor, uma forma. Para a pessoa que é completamente cega, como é que ela lê esse mapa? Ela lê diferente da gente. Ela vai tocando o mapa e ela vai identificar cada pedacinho. Deixa eu vir aqui para mostrar. Ela vai identificar cada pedacinho do mapa e na cabeça dela, ela vai formando esse todo. Então, ela vai pedaço por pedaço. Muitas pessoas cegas leem o mapa, inclusive, como a gente lê um texto. Eles leem de cima para baixo, da direita para a esquerda. Aqui vai parecer ao contrário, porque a câmera está espelhada. Mas eles fazem isso, ó, e eles leem assim. Aí eles voltam, e aí eles começam a falar, peraí. Então, aqui eu tenho uma forma, e aí eles tocam aqui e tá em braille o número 1. Aí eles falam, tem o número 1 aqui. E aí o que a gente faz? Junto com isso, a gente tem uma legenda, ó. E aí na legenda ele vai dizer, esse 1 é América do Norte. Aqui tá América del Norte, porque esse mapa aqui foi produzido num projeto com o pessoal lá do Chile.
Então, ele está em espanhol, por isso que esse aqui não está em português, tá? Era o único que eu tinha para mostrar para vocês. Então, olha só, ele lê e ele vai dizer, então um é a América do Norte. E assim ele vai. Então, a leitura do mapa tátil, ela é feita pedaço por pedaço. Por isso que é importante que esse mapa esteja muito bem feito, com um bom acabamento, para que ele possa tocar sem machucar a mão, né? Sem irritar a pontinha do dedo, e ele consiga entender tudo que está aqui. Deu para entender? Deu. Legal. Muito obrigada. Agora acho que vou passar a palavra para a Ana Lívia. Tá, joia. Muito obrigada e dá um beijo nos seus colegas da sua turma, tá? Diz que eu mandei. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada pelas perguntas. Muito obrigada. Obrigada, Laura. De nada. Ô, Carla, muito obrigada também por mostrar pra gente como é feito o mapa, né? Que uma coisa é eu contar para eles como você me contou e me ensinou. Outra coisa é você que pesquisa e explicando para eles esse todo. Foi muito, muito bom. Vamos para a segunda rodada agora. Espero que eles gostem, né? Espero que eles gostem. Eles ficaram muito empolgados. Para você ter uma ideia, a Ana Lívia, que eu vou chamar ela aqui agora, eu passei a tarefa na quarta-feira. Na quinta-feira, ela já tinha me postado o mapa, a foto dele com legenda em braille, inclusive. Ela vai mostrar para a gente. Olha que legal. Ficou incrível. Muito legal. Vamos lá, Ana Lívia, fazer suas perguntas agora, representando o sexto ano B? Vamos. Oi, professora Angélica, oi, professora Carla. Eu sou a Ana Lívia e eu sou representante do sexto B de Colégio Chaminade. E agora eu vou começar a fazer as perguntas. A primeira pergunta foi feita pelo Gabriel e ele perguntou como que é trabalhar com pessoas com deficiência visual. Bom, não é um trabalho muito fácil quando a gente não está acostumada, porque o que acontece, né, Ana? A gente vê. Então, quando a gente está fazendo material, a gente acha que ele está lindo, porque visualmente ele está lindo, né? Mas sem a pessoa com deficiência para ajudar a gente, quando eles tocam no material, que eles falam, não, esse braille está errado, essa textura não está boa, isso aqui pode machucar o meu dedo. Então, assim, trabalhar com a pessoa com deficiência visual me fez aprender muito, porque eu passei a entender que quando a gente faz um material para eles, a gente precisa fazer um material mais simples. Ele não pode ter um monte de informação, porque se tiver um monte de informação, como eu falei, né, como eu respondi na pergunta anterior, ele vai percebendo o mapa por pedacinhos. Se tiver muita informação, ele começa a perder essa informação, e é ruim, e aí ele fica muito cansado. E trabalhar com pessoas com deficiência visual também me ensinou que a gente precisa usar os outros sentidos. Então, eu passei a prestar mais atenção às coisas que eu toco. Eu passei a prestar, eu toco em alguma coisa, eu faço, será que isso daqui dá para virar um mapa? Eu fiquei mais atenta. E também fiquei mais atenta às coisas que eu ouço, né? Aos sons ao meu redor. Porque é com isso que a pessoa com deficiência visual consegue se localizar. Tá, muito obrigada. Agora, vou fazer uma pergunta que eu tinha feito, né? Que qual é a sua área favorita da geografia, sem ser a da cartografia tátil? E depois, qual é o lugar que você gostaria de estudar? Tá, olha só. Eu adoro cartografia, no geral. A área que eu mais gosto, depois da cartografia tátil, é a cartografia para crianças, né? Ou seja, é trabalhar com mapas para vocês. Eu, inclusive, coordeno o concurso, né, de mapas para crianças, que depois, no finalzinho, eu vou conversar com a professora Angélica e já vou convidar vocês a participar. Então, eu gosto muito de cartografia, mas tem uma outra área da geografia que eu gosto bastante, que é o que a gente chama de geografia física, né? Que é a parte que estuda as rochas, o clima, a vegetação. Então, essa área da geografia é a área que eu mais gosto depois da cartografia. Então, assim, a gente tem um ranking. Então, eu tenho um ranking. Cartografia tátil é o top, é o que eu mais gosto. Depois vem cartografia para crianças, adoro essa cartografia da escola. E aí vem geografia física.
São as coisas que eu mais gosto dentro da geografia. Tá, aí a segunda pergunta é qual que é o lugar que você gostaria mais de estudar? Pode ser para fazer algum mapa ou por curiosidade mesmo. Tá, olha, tem um lugar que eu queria muito estudar, que é a Antártica. Porque é uma região, né, a região do Polo Sul, que é uma região que já tem bastante pesquisa, mas que ainda precisa de muita pesquisa. Então, tá aí uma região que, se eu pudesse, tivesse tempo, eu gostaria. Inclusive, eu queria fazer um conjunto de mapas táteis só sobre a região antártica, que eu acho que é muito sensacional. Eu queria fazer os modelos táteis dos tipos, diferentes espécies de pinguins, dos tipos de rocha, de como são as ilhas. Então, é a região no mundo que eu gostaria. Se eu tivesse um tempinho, eu faria dessa região. Quem sabe ainda faço. Agora que você me falou, que me fez pensar sobre isso, agora eu vou ficar com vontade. Daqui a um tempo eu estou mostrando uns mapas aí da região, tá bom? Legal. Agora, por último, outra pergunta que eu mesma fiz foi como foi fazer pela primeira vez o mapa tátil? Como foi a sensação? Olha, na primeira vez que eu fiz o mapa tátil, eu era ainda aluna lá do curso de geografia. E aí eu fiz a partir das orientações que a minha professora deu, né, na época, e eu fiz achando que eu estava acertando. Olha, eu vou te contar, eu achei que eu estava arrasando e que o mapa estava sensacional. Aí, a gente pegou esse mapa. Na verdade, o primeiro que eu fiz, a primeira não foi nem um mapa, foi uma maquete tátil. A diferença das maquetes para os mapas, elas têm um relevo maior, né? Elas têm mais altura. E na maquete tátil, a gente trabalha bastante com aquelas diferenças de relevo. E aí, a gente foi testar com um aluno cego que se ofereceu, né? Ele foi voluntário para ajudar a gente. Vou te contar. Ele não entendeu nada, porque eu tinha feito tudo errado. Tudo errado. Lógico, né? Eu não tinha prestado atenção nas especificidades que tem o tato, né? Eu não tinha experiência. Eu nunca tinha conversado com uma pessoa cega. E aí, depois dessa experiência com ele, eu vi que eu precisava mudar uma série de coisas na construção dos mapas. Aí eu fiz um novo, daí dessa vez eu fui trabalhar com mapas mesmo, não com maquetes, fiz novos mapas, e é uma sensação muito boa quando eles entendem o que você está representando. Aí eu vou te contar uma história que não foi do primeiro mapa que eu fiz, não. Foi bem depois. Eu estava fazendo o meu doutorado, e eu trabalhei com um mapa do Brasil, e eu fui mostrar esse mapa para uma moça cega, ela já era adulta, e ela tinha ficado cega com 18 anos, então ela tinha feito escola, ela tinha ido para a escola quando ela enxergava, só que aí ela sofreu um acidente de carro e ficou cega dos 2 olhos, e teve que aprender o braille, teve que aprender a usar bengala, teve que aprender a usar, ela se tornou uma pessoa, né, cega, ela teve que se virar. E aí, eu mostrei o mapa para ela e mostrei para ela a escala do mapa, né? Vocês estudaram cartografia, você lembra que tem lá a escala que mostra quantas vezes aquele mapa foi reduzido para caber no papel. E aí eu mostrei a escala para ela e ela colocou 3 dedos, assim, dava certinho 3 dedinhos dela na escala. E aí ela colocou esses 3 dedos em cima do estado de Minas Gerais. E aí ela foi pondo a mão e ela começou a fazer umas contas. Eu falei, o que foi? Ela, não, é porque eu tô aqui calculando o tamanho. Nossa, mas Minas Gerais é muito maior que o Rio de Janeiro. Ela estava tocando o Rio, depois tocou Minas e voltou. Eu vou te contar que eu quase chorei nessa hora, porque ela tinha entendido a representação que a gente tinha feito. Ela tinha entendido o conceito de escala, que não é fácil, você sabe, né? É difícil. E ela tinha conseguido fazer uma comparação de tamanhos entre 2 estados. E ela falou, eu nunca fui para esses estados. Eu não imaginava que Minas era tão grande.
Então, só com o mapa tátil, ela conseguiu entender que o estado de Minas Gerais é um dos maiores estados do país. E eu juro para você, eu tenho até a filmagem desse dia que eu comecei a chorar. E aí eu tive que parar, dar um minuto, porque eu fiquei tão emocionada. E aí eu tô no vídeo, eu tô fazendo assim, yes! Porque eu tava comemorando muito que ela tinha entendido. Então é sempre muito emocionante, porque quando a gente mostra um mapa tátil, a gente não tá testando a pessoa cega. É o contrário. A pessoa cega é que está ajudando a gente, testando o mapa. Então, é muito legal quando ela entende aquilo que a gente consegue representar no mapa. Então, eu fiquei muito feliz, muito emocionada. Mas eu errei muito também, viu? A gente já errou muito, tá? Faz parte também da pesquisa a gente errar. É isso. Muito obrigada por suas respostas. E agora eu vou passar a voz pro Lucas. Muito obrigada. Nada, um beijo para sua turma também. Carla, obrigada de novo. Ai, que lindos, né? Eu não sabia dessa história que você contou agora. Sim, essa foi durante o doutorado. Eu estava testando uma série de mapas antes de entrar com a maquete, porque no meu doutorado eu trabalhei com uma maquete, né, da região do centro, né, da cidade de São Paulo. Mas a gente tinha um conjunto de mapas, até do mesmo projeto desses mapas aqui, né? Um projeto com os pesquisadores lá do Chile, e a gente precisava testar também. E aí eu fui testar com essas pessoas. E assim, a sensação deles dizerem, então o que você quer dizer é isso? Não, é sensacional, é sensacional. E aí você percebe que o trabalho que você está fazendo tem, né, resultado. E aquilo que eu falei para a Ana, não dá para a gente pensar num material para pessoa com deficiência sem a pessoa com deficiência. Ela tem que estar junto com a gente. Se ela não estiver, a gente faz um mapa ou um material que visualmente é muito bonito, que fica lindo numa exposição, mas que não serve para nada. Né? Então, toda vez que eu vou avaliar um mapa, avaliar o material e tem sucesso, inclusive agora eu já não fico mais na frente da câmera, eu fico atrás, porque eu dou vexame sempre, eu choro, eu fico emocionada, então não tem muito jeito, porque a gente se envolve muito, né? Porque a gente quer que o material fique bom. Se doa, né? E aí você vê de fato ele pronto ali e servindo, tendo uma grande utilidade, não tem igual. Obrigada. É muito legal. Nada, imagina. Lucas, vamos lá? Agora o Lucas vai representar o 6º ano C com algumas perguntinhas também. Boa. Oi, Lucas. Oi, professora Carla, tudo bem? Tudo. Eu vou representar o 6º ano C, né? E a primeira pergunta foi do Eduardo e da Bianca. Eles perguntaram, desde quando a senhora trabalha nessa área? Quando despertou o interesse em cartografia? Olha só, eu comecei a trabalhar com cartografia tátil, eu estava no 2º ano da faculdade, tá? O curso de geografia na USP, né, onde eu fiz, são 5 anos, e eu estava no 2º ano, quando eu fui trabalhar com a professora Regina, que foi a primeira pesquisadora a trazer a cartografia tátil para o Brasil, essa parte teórica, né, da cartografia tátil, e ela precisava de uns alunos para trabalhar com ela. Então, desde o meu 2º ano de faculdade, né, meu 2º ano lá da graduação, que eu trabalho com cartografia tátil, tá? E a segunda pergunta? Você perguntou desde quando? Quando despertou interesse em cartografia? Então, vou te contar. Você sabe que foi a cartografia tátil que me fez gostar de cartografia? Porque foi assim, no meu 1º ano da faculdade, eu tinha muita dificuldade em cartografia. A cartografia era muito difícil. E olha, vou te contar, apanhei, viu? Virava madrugada estudando, fazendo os mapas, e eu tive professores que eram muito exigentes. Eu lembro que teve uma vez um professor que eu fiz um mapa
pintei ele todo bonitinho. Aí eu falei, eu vou dar uma caprichada e vou dar uma sombreada no mapa, sabe? Dar um tomzinho mais forte. Só que isso para mapa tá errado, né? Funciona para desenho. Mas eu, no primeiro ano, não sabia direito. O professor me deu uma bronca, Lucas, que se fosse outra, acho que eu tinha desistido da geografia. Mas a gente aprende, né? Então, fui lá e continuei. Se aprende, né? Se aprende. Aí, no segundo ano, eu ainda apanhando com cartografia, fui conhecer a cartografia tátil. E aí, de fazer os mapas táteis, eu comecei a ver a cartografia de um outro jeito, me apaixonei loucamente e hoje não consigo me ver trabalhando com outra coisa. Obrigado, viu, professora Carla? Agora vamos para a segunda pergunta, que foi da Liz. Quais aspectos você leva em conta na escolha dos materiais para fazer um bom mapa tátil? Olha só, a escolha de materiais, ela depende de para quem é esse mapa, tá? Então, vou usar esse aqui de exemplo de novo, tá bom? Como esse mapa aqui, ele é uma cópia, né? Eu já tinha mostrado, ele é uma cópia em plástico. E essa cópia, para ser feita, ela é feita numa máquina que usa muito calor. Então, quando eu vou fazer o mapa para tirar cópia, se eu usar um material como isopor, por exemplo, ou se eu usar cola, a cola branca mesmo, ele vai soltar, ele derrete na máquina e estraga tudo. Então, a escolha de materiais depende para que uso eu vou fazer. Esse mapa aqui, a matriz desse mapa aqui, ela foi feita em madeira, que é bem resistente para tirar a cópia. Eu acho que eu tenho uma, vou te mostrar a foto. Você quer ver? Quero. Vamos ver se eu consigo mostrar uma foto aqui para você. Vamos lá. Ver se eu vou dividir a tela aqui com você. Aí vamos ver se eu consigo. Olha só. Ó, essa aqui é a máquina. Tá vendo, Lucas? Tá conseguindo ver? Estou. Lucas? Eu estou conseguindo ver. Ah, que bom. Ó, essa máquina que tira as cópias que eu falei para você, tá? Então, a matriz, ela vem aqui nesse miolo. Aí você tá vendo que do lado da máquina tem uma figura. Essa figura foi feita com lixa, foi feita com barbante bem grosso, com palitinho. O sol aqui foi feito com palitinho. Então, e aqui a gente usou uma cola que é bem forte, né? Que é aquela cola de sapateiro, que o sapateiro usa para colar o solado do sapato. Por quê? Sim. Porque iam tirar muitas cópias, tá? Aí, deixa eu ver. Aqui, ó. No círculo embaixo aqui, você tem, tá vendo o primeiro que está escrito pontos braille? Tô. Então, esse daqui é feito com a mesma máquina que faz o braille. Agora, a foto de baixo, ela mostra a matriz de madeira que eu te falei. Ó, então, essa daqui é uma matriz de madeira que foi feita numa máquina que chama roteadora, é uma roteadora que é programada pelo computador, e aí ela faz em madeira para a gente poder tirar as cópias, para poder fazer as cópias, tá? Deixa eu parar o compartilhamento aqui com você. Deu para entender, Lucas? Deu. Legal. Então só para a gente entender, ó. Agora, vamos pensar assim, vamos pensar numa outra coisa aqui, tá, Lucas? As pessoas estão assistindo a gente aqui nessa conversa, e aí elas falam assim, mas então eu não vou poder fazer um mapa tátil, porque eu não tenho uma máquina dessa, eu não tenho um computador. Não, a gente pode fazer mapas táteis com materiais que são mais frágeis, só que aí a gente não vai tirar cópia. Então, vamos supor que você tenha um colega na sua turma que tenha deficiência visual. E aí você vai começar a fazer, vocês vão ajudar ele fazendo mapas para ele. Então,
Como só ele vai usar, vocês podem fazer utilizando tecidos, utilizando linha, botão, miçanga, aí dá para usar. Agora, tem uma outra coisa que é muito importante. Toda vez que você for escolher um material, você tem que ter certeza que esse material não é muito agressivo para a pontinha do dedo, tá? Porque como a pessoa cega usa muito a ponta do dedo para ler o braille, é bem sensível. E aí, se você usar um material muito grosso, sabe aquelas lixas muito grossas ou uma areia muito grossa? Se você usar esse material, pode machucar a mão dele. E aí ele não vai gostar de usar o mapa. Então, o cuidado que a gente tem quando escolhe o material é pensar na segurança de quem está usando e para que uso ele vai ter. Se vai ser uma pessoa só ou se vai ser um montão de gente que vai usar, tá bom? Tá bom. E nessa mesma pergunta vai ter uma outra, né? Que Diga. você escolhe os materiais pela textura ou pela aparência? Depende do que a gente vai representar. Normalmente, a gente escolhe pela textura. Quanto mais variada for a textura, melhor, tá? Então, texturas bem diferentes são as que mais ajudam. Porém, como a gente também faz os mapas pensando em quem vê, porque a ideia é fazer o mapa para todo mundo, né, Lucas? Sim. A ideia é que todo mundo use o mapa. Então, a gente tem um cuidado de não usar algumas coisas que não tenham uma aparência muito, muito agradável, ou que tenham cores que se confundam, porque às vezes você tem duas texturas que são bem diferentes, mas a cor é muito parecidinha. Então, a gente tenta variar, mas é mais, se você dissesse assim, professora Carla, você só pode escolher entre textura e aparência, eu ia dizer para você, textura. Porque, né, o cego consegue sentir melhor. Isso é muito melhor para ele. Ele é o nosso, vamos dizer assim, ele é o nosso público, né? É para ele que a gente está fazendo o mapa. Sim. Obrigado, né? Agora vamos para a última pergunta, que foi, né, da Júlia. Ao elaborar um mapa tátil, você tem preferência por alguma matéria? Ah, não tenho preferência. Você me dando um tema e eu conseguindo uma boa base, eu vou fazer. O que a gente costuma se preocupar e escolher é sempre aquele material que não tem ainda. Ah, eu não tenho um material sobre, por exemplo, tem um professor que é também da Unesp, é meu colega, só que ele é da Unesp de Presidente Prudente. E ele está fazendo uns mapas sobre o Covid. Ele está fazendo uns mapas sobre o Covid, né? Sobre o coronavírus. E aí, conversando com ele, eu agora vou começar a fazer os mapas táteis que mostram como está a questão dos casos do Covid no Brasil. Então, você vê, é um assunto novo, ele conversando com ele tem os mapas, e os mapas... Então, não existe ainda nenhum mapa tátil sobre o coronavírus. Então, a gente vai fazer agora um material, um mapa tátil sobre o coronavírus. Então, sempre que tem um assunto que não tem o material, esse é o melhor assunto para a gente fazer. Sim. Aproveitando, né, que a gente estava falando, né, eu fiz o meu mapa tátil, né, que foi uma tarefa que a professora Angélica mandou, e eu gostaria de mostrar para você, né, não sei se ficou muito bom, mas eu fiz eu fiz sobre o estado de São Paulo, aqui, ó, não sei se está funcionando bem. Tá, isso. Nossa, ficou muito legal. O que você usou no contorno, Lucas? Eu usei barbante. Boa! Você sabe que esse barbante é um dos melhores para a gente fazer contorno. Você acertou. E usar os feijõezinhos foi legal? Você gostou? Foi, eu gostei. Só que eu peguei muito depois para colocar assim, né? Eu pensava que ia usar muito, né? Mas eu achei muito legal o trabalho. Ai, que bom, que bom. Eu que agradeço. Legal vocês estarem produzindo mapas táteis. Ajuda o meu trabalho. Muito bom.
Obrigado, professora Carla. De nada. Tchau. Dá um beijo na sua turma. Dá um abraço. Diz que eu mandei. Beijo, Obrigada, Lucas. Que lindo. Ai, Carla, muito obrigada de novo, viu? Ai, muito lindo ouvir você falando, dá uma saudade das aulas da época da faculdade. E agora a Laura e a Ana, elas queriam mostrar o mapa delas para você também. Sim, eu estava esperando. Aí elas, tchau, eu vou passar para o próximo. Eu falei, como assim? E os mapas? Quero ver. Poxa, eu mostrei o meu. Sim, sim. Se você quiser mostrar, não sei, também aquele de alumínio que você comentou, que aí esse eu não consegui mostrar. Ah, eu vou mostrar, mas vamos ver esse primeiro. Laura, põe mais pertinho da câmera, deixa eu ver. Mais perto, que é meio complicado, porque tá meio ao contrário. Eu vou sair aqui, que aí que eu acho que fica melhor para vocês duas só. Isso. Eu não sei se ficou muito bom, mas foi super legal fazer, tipo, as casquinhas de lápis eu juntei por alguns dias para conseguir fazer. Aí o contorno não tá muito aparente, porque... deu uma sumida do caso do pretinho, mas dá para sentir que eu fiz com barbante também. Aí eu fiz legal. O barbante ficou bem legal. Peraí. Ficou bom, tá dando para ver. Nossa, ficou legal. O que você usou para fazer a América? Algodão? Isso, foi o mais legal de fazer, porque eu ia moldando. Nossa, ficou muito legal. Posso te dar uma dica? Ficou muito legal. Mas a casquinha de lápis, agora que você já terminou, pega um pouquinho de cola branca e dilui ela um pouquinho em água, sabe? Pega um potinho pequenininho, põe um pouquinho de cola branca, um pouquinho de água e com o pincel passa por cima só da África, onde estão as casquinhas de lápis. Sabe por quê? Quando a pessoa vai passar a mão, a casquinha pode soltar e pegar no dedo. E aí, se você passar uma camadinha Aí você passa uma camadinha, espera secar, dali uma hora você vai lá, passa outra, passa umas 3 camadinhas assim, deixa bem seco, porque aí vai... Primeiro que as casquinhas não vão cair, vai proteger, e segundo que não vai machucar o dedinho na hora de passar a mão. Mas ficou muito lindo, parabéns. Sim, obrigada. Adorei. Vou usar essa dica. Ana Lívia, você pode mostrar o seu para a Carla também? A Ana Lívia se preocupou até em fazer a legenda em braille. Olha, que legal. Eu fiz do Brasil, né? Usei esses materiais. Aí a legenda eu fiz em braille também. O título também. Aí eu Como é que você fez em braille? Como é que você fez? Você usou aquela cola colorida? É uma cola colorida que ela fica em relevo, aí dá para sentir. Aí eu coloquei todos os elementos no mapa, que é a legenda, o título, o próprio mapa, aí a orientação, que é a rosa dos ventos, que também está em relevo. Aí também tem a escala e a fonte, que eu não sabia que eu colocar, então eu coloquei meu nome mesmo. Foi assim que ficou. Para fazer a região norte aqui, calma aí, que tá invertida. Eu fiz com papel crepom. Aí para fazer o centro-oeste, eu usei glitter. Para fazer o sul, eu usei umas pedrinhas. Para fazer o sudeste, eu usei um EVA, que tem uma textura diferente. E para fazer o nordeste... EVA é muito bom. E para fazer o nordeste, eu usei umas lantejoulas que estão em formato de um flor. Então, eu acho que deu outra textura. Foi assim que ficou. E a legenda eu coloquei os materiais e coloquei em braille. Foi isso. Olivia, o glitter que você usou é aquele em pozinho que você mistura na tinta e passa? Qual foi o glitter que você usou? Primeiro, eu coloquei embaixo um papel, moldando. Aí eu coloquei por cima glitter e passei por cima uma cola para não ficar desprendendo e ficar colando no dedo. Isso. Boa. Até porque a gente sai todo brilhante desses mapas, quando a gente vai trabalhar com eles. E para fazer os limites aqui, né, para fazer a borda, eu usei a mesma cola, só que vermelha. Não dá muito para ver, mas tá aqui, olha. Não, mas você sabe que usar cores, isso é uma coisa importante também.
usar cores que são bem diferentes, cores opostas, cores bem fortes, ajudam o outro grupo de pessoas com deficiência visual, que não são os cegos, são as pessoas com baixa visão. Eles enxergam muito pouquinho ou enxergam muito embaçado. Então, cores fortes, como as que você usou, são perfeitas, porque aí eles também podem usar o mapa. Eles vão enxergar um pouco e vão tocar. Parabéns, está lindo o seu mapa, muito bonito. Obrigada, e particularmente para mim, eu acho que foi uma das melhores tarefas para fazer, porque, como a Laura disse também, né, a gente coloca a mão na massa, e a gente também pode ajudar as pessoas a aprender um pouco mais sobre esse tipo de cartografia, e ainda despertar a criatividade para achar alguns materiais por meio da casa. Com certeza. Então, Com eu achei bem legal. Vou dizer para você, eu agora, para qualquer lugar que eu vou, quando eu vou comprar alguma coisa, essas lojas, papelaria, loja de armarinho, eu já fico assim, será que isso daqui dá um bom mapa tátil? Ah, essa miçanga, essa lantejola. Então, é muito legal. A gente passa a ter um outro olhar, né, sobre isso. Parabéns, está muito lindo o seu trabalho. Obrigada. E eu também queria dizer que eu passei por uma experiência que eu acho que a maioria dos cartógrafos táteis que eles passam pela tentativa por várias vezes. Porque primeiro eu peguei um material, aí eu colei. Aí eu vi que não ficou muito bom. Aí depois eu peguei outro e aí eu vi que ficou bom. Então eu acho que vocês passam também bastante por isso, né? Passamos. O importante é a gente fazer o seguinte, é o que eu falo sempre para os meus alunos. A gente não pode desistir. E outra coisa, a gente tem que anotar o que deu errado. Não é só o que deu certo. A gente tem que anotar o que deu errado, porque quando você fala para o outro, olha, aquele papel que eu usei não é bom. Como eu falei agora, olha, a lixa muito grossa não é boa. Né? Então, a gente tem que anotar. Isso é o que um bom pesquisador faz. Eu tô achando que você já está indo para o caminho de ser pesquisadora, hein? Gostei de ver. Parabéns. Obrigada. Ai, que orgulho ouvir eles falando, Carla. Oi? Que orgulho ouvir eles falando. É muito lindo. Nossa, é muito gratificante, muito mesmo. Quando a gente teve as aulas de cartografia escolar lá na faculdade, eu não imaginava que ia ver esses alunos produzindo cada um material mais lindo com outro e com tanto capricho. E mesmo nesse período de distância, né? Então, eu lancei o desafio para eles, eles abraçaram. E assim, foram 3 exemplos, né? Mas todas as turmas fizeram trabalhos muito bonitos. Então, é um empenho que é muito gratificante mesmo. E despertar essa vontade de pesquisa, né? Eu fiquei com vontade de ver todos agora. Eu queria ver todos. Ah, a gente vai fazer uma postagem com a foto deles. A gente preparou já. Ai, que bom. Aí vai ser colocado junto com o nosso vídeo, as fotos. Eu pedi para eles irem fotografando o processo, aí você consegue ver também. Ai, que bom, porque assim, o que é legal, que eu penso é assim, o bom mapeador, ele não precisa ser um engenheiro cartógrafo ou um geógrafo, né? O bom mapeador é aquele que encontra a melhor solução para representar aquilo que ele precisa, né? Então, o que eles fizeram, o que os seus alunos fizeram foi mapear. Então, eles se tornaram todos mapeadores, que é o que a gente quer, né? É o que a gente espera mesmo. Eles não precisam se tornar geógrafos. Claro que se eles vierem para a geografia, a gente vai adorar. Vou adorar. Mas, sempre. Mas, mesmo que eles não se tornem geógrafos, eles já são mapeadores. E serem mapeadores conscientes, serem mapeadores críticos, como a Lívia agora o fiz de um jeito, errei, não deu certo, eu usei tal material, eu troquei, né? O Pedro falando, o Lucas falando, a minha dificuldade com os feijões, né? Então, isso mostra que eles vão buscar, né, a solução. A gente joga, né, o problema para eles vão buscar a solução. É muito mais legal do que a gente só ficar aqui falando, né? Olha, faz assim, faz daquele jeito. Muito. Então, o que eu acho bacana é que desperta essa sensibilidade deles, desculpa te cortar, de pesquisar, né, Carla? Imagina. De eles serem protagonistas, de fato, né? De pesquisar e ver que
a pesquisa é algo muito importante. Como que surge a pesquisa? É testando, né? Como os meninos falaram, a gente testa ali, testa aqui o que dá certo, e essa preocupação, né? Eles serem críticos de fato, conscientes. Não, e o que eu ia dizer é que, assim, eles nunca mais vão olhar para um mapa do mesmo jeito. Eu acho que isso é importante, porque a gente precisa fazer perguntas para aquela representação. Talvez eles olhem para o mapa e digam assim, nossa, será que o mapeador, quando estava fazendo isso aqui, o que ele estava pensando para representar desse jeito? Então, eu acho que isso é muito legal, né? Você desenvolver isso. E também, Angélica, é importante a gente sensibilizar as pessoas com relação à inclusão. A inclusão é uma realidade. Sim. E a inclusão, ela só acontece quando a sociedade, ela toma consciência de que ela é responsável, de que ela tem que tomar uma atitude, de que ela não pode ficar parada esperando que a pessoa com deficiência faça tudo. Ela tem que tomar uma atitude. Então, quando a gente faz um trabalho como esse, como um trabalho que você fez, você está sensibilizando os seus alunos. Você tem aí 60 e poucos aluninhos no seu 6º ano que vão ser médicos, engenheiros, professores, arquitetos, que vão pensar a cidade e a sociedade de maneira mais inclusiva. Sim. A gente só faz isso pela escola. Não tem outro caminho, né? A gente pode ficar aqui na universidade falando, trabalhando, mas não é. Não é na universidade, é aí na escola que a gente faz. Né? Sim. E por isso que eu te agradeço. Eu fico muito feliz de saber que aquilo que eu te ensinei lá na faculdade, você trouxe para a escola. Aí o fone cai no meio da gravação. Nossa, eu que fiquei muito feliz mesmo. Na hora que a gente começou a trabalhar com cartografia, eu falei, não tem uma forma melhor de encerrar esse assunto do que elaborando esse mapa tátil, né? E a ideia é que a gente faça depois, assim que voltar para o presencial, uma exposição com os trabalhos deles. E aí você vai estar convidada para vir conhecer a escola e a exposição com certeza. Também. Porque Ourinhos não é muito longe de Bauru. Não, agora eu tô longe, né? Agora eu tô longe que eu tô em São Paulo, mas voltando às aulas eu volto para Ourinhos. Eu agradeço o convite. E agradeço o convite de hoje também. Muito obrigada. Uma delícia falar sobre esse assunto. A gente nem gosta, né? Ô, Carla, eu queria chamar eles aqui para você fazer o convite para a gente encerrar também. Claro! Tá bom? Lucas, Laura, Ana. A Carla tem um convite para fazer para vocês. Esse fone de ouvido não está me ajudando. Isso. E é um convite para as turmas todas, na verdade, né? Isso, que é assim, gente, além de trabalhar com cartografia tátil, eu trabalho com o concurso de mapas para crianças. E é um concurso nacional que seleciona desenhos que depois vão para a exposição internacional. O ano passado a exposição foi no Japão, né? Nós tivemos 6 desenhos brasileiros que foram, né, participar, e teve desenhos também da professora Angélica, né, de alunos da professora Angélica, que participaram do concurso nacional, né, da etapa nacional. Então, a professora tem já todas as regras, mas eu gostaria muito que vocês pensassem, né, o tema do concurso é mapeando o futuro, então vamos pensar, né, que futuro a gente quer e mapear esse futuro. Conto com os desenhos de vocês, o envio de desenhos é até o comecinho de outubro, então dá tempo de se organizar, a professora se organizar para poder fazer e mandar para a gente. E eu quero muito ver os desenhos de vocês lá para a gente poder expor e fazer um trabalho bem legal, tá? E avisem os colegas da escola, as outras turmas, para vocês poderem fazer e representar aí a escola de vocês, tá? E eu também quero agradecer cada um de vocês por ter tido o trabalho de, junto com seus colegas, selecionarem as perguntas, né, de estarem aqui hoje para conversar comigo. Eu adorei, foi um prazer. Muito obrigada. Ai, Carla, eu que agradeço em nome de todos aqui, né, de todas as crianças, primeiro foi um prazer trabalhar com eles, e aí reproduzir o que eu aprendi com você e repassar com eles agora, né, deixar essa parte, eles muito mais sensíveis, e não olhar só para o mapa e não olhar só para o espaço, e pensar em como esse espaço é produzido e como a gente é responsável por ele também. Então, a ideia, acho que eu tenho, assim, a minha missão aí dando aula é pensar que todos nós somos responsáveis pelo espaço que criamos. Então, a gente segue.
Muito, muito obrigada. Não tenho nem como agradecer o tempo, os ensinamentos, a conversa com eles aqui agora e o convite. A gente com certeza vai ter vários desenhos aí do Colégio Chaminade participando do concurso. Muito bom, muito bom. Gente, muito obrigada, viu? Tchau, um beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Angélica. Obrigado. Tchau. Imagina, que Tchau, agradeço. Angélica. Tchau, Carla. Tchau, amiga. Beijo. Tchau.